quando o Sonic virou humano. Sonic e Tails estavam perto de serem derrotados pelo Dr. Eggman. Tudo não se passava de um sonho de um garoto humano que acreditava que era o Sonic. Ele não se reconhece nem no seu espelho. E lá, ele chega na sua cozinha, onde vê a sua própria mãe. E fica até se perguntando que ela é sua mãe. Só que ela oferece aqui um lanche, um estranho ovo cozido que ele deveria comer à força. Mas a criança aqui odeia ovos, então sai correndo pra fora. A criança aqui não reconhece aonde está. E o pior, o seu vizinho aqui, cara, parece lembrar um cabelo com tipo uma cauda do Tails. Está lá sofrendo as diversas consequências. Mas o Sonic humano tenta salvar ele e não consegue, se machucando e voltando pra casa. Sua mãe oferece aqui o ovo cozido, só que ele não quer comer, mesmo com a aparência terrível. Então ele percebe que aquilo ali na verdade era uma ilusão do Robotnik e que o Sonic e o Tails estavam presos numa máquina mental. A máquina era para transformar o Sonic e Tails em seus escravos, mas isso falhou miseravelmente. Então o Sonic põe o Robotnik pra correr e salva seu amigo Tails. A batalha final de Robotnik e Sonic. Aqui Robotnik colocou o planeta em crise, absorveu toda a energia do planeta e se transformou no ser mais poderoso de Mobius. Só que isso iria causar o fim do mundo. Até seus assistentes estavam contra ele. Aqui Robotnik estava destruindo o Sonic, acabando com ele em vários tipos de golpe. Lasers e outras armas não funcionam contra o Robotnik. Ele tá completamente poderoso, quase indestrutível. A última chance era usar um dos robôs do Dr. Eggman, reprogramados, para poder transformar toda a força dele em fraqueza, revertendo a energia de Mobius pro planeta. Então quando o Robotnik estava quase destruindo o Sonic, ele ficou fraco. O robô sobrecarrega. E o Sonic consegue finalmente derrotar Robotnik. E o planeta Mobius começa a voltar a ter sua energia, restaurando a ordem natural. A caverna onde Sonic e seus amigos estavam lutando entra em colapso, então eles fogem. Enquanto isso, Dr. Eggman tenta reconstruir a máquina que deu poderes ilimitados a ele. A caverna cai, com ele dentro. E Sonic e seus amigos, bom, se preparam aqui para as próximas aventuras, já que aqui é o fim dos quadrinhos do Sonic. A batalha do Sonic e Knuckles. No quadrinho 33 e 34 do Sonic, Knuckles é apresentado como o guardião da Esmeralda. E um meteoro cai do espaço. De lá, surge um estranho Robotnik pedindo aqui ajuda, falando que alguém tá em perigo. E dentro daquele meteoro, que era um pedaço da Death Egg, Robotnik está preso, falando que tá avisando sobre uma grande ameaça, que seria o Sonic. Knuckles, preocupado, parte para lutar contra o Sonic junto do Robotnik. E nessa luta, Knuckles consegue até nocautear o Sonic. Porém, o Sonic ele revida, acorda. Mas Knuckles acredita que o Sonic vai roubar sua Esmeralda do Caos. Então eles começam aqui numa luta sinistra, quebrando tudo. Os dois aqui estavam quase se matando. Porém, Tails pega aqui o seu tornado e prende o Robotnik, afastando ele do Knuckles e deixando ele pra lá. E o Sonic foge, porque a luta e o vilão é o Robotnik. E Knuckles vai atrás do Sonic, porque ele acredita que o Robotnik é bom e o Sonic é malvado. Foi assim que eles se conheceram. Sonic, ele está louco. A morte do Sonic. A história aqui começa com o Sonic do futuro aparecendo no passado. E ele diz pro Sonic e seus amigos que a única forma de ter paz é se unindo aos planos do Robotnik. E ele atrai todos os amigos do Sonic pra uma base, onde ele deveria estar escondido. Ele impõe toda a força que deveriam seguir o Robotnik. E a Amy até grita com ele, dizendo que o Sonic se vendeu. Mas na verdade, cara, aquilo ali era um outro plano do Robotnik. O Robotnik se disfarçou de velho e mostrou que o Sonic do futuro na verdade era um clone. E quanto mais ele usava a velocidade, mais velho ele ficava. E colocou essas falsas memórias pra dizer que ele deveria se aliar ao Robotnik. Então, frustrado, ele vai até o Sonic verdadeiro e avisa que todos foram presos. Robotnik parte pra lutar contra os dois. Bom, eles acabam destruindo os robôs e lutando contra o Robotnik. O Sonic do futuro dá uma surra nele, fazendo ele sair voando. Só que após, ele fica totalmente melancólico, triste, porque ele foi enganado e enganou o ouriço original. E sem forças por ter gasto toda a sua energia, ele explode, como seu último adeus, lamentando por seu erro e virando uma última estrela do céu, sendo o fim do Sonic do futuro. Como o Sonic clássico virou o Sonic moderno? Essa mudança só aconteceu nos quadrinhos, porque após adaptar todas as histórias dos jogos clássicos, eles estavam indo em direção ao Sonic moderno, lá na era Adventure. Aqui Dr. Eggman teria um seu lacaio, esse aqui é Grimer, e eles juntos planam um novo golpe para acabar com os ouriços de uma vez por todas. O ataque de um monte de criaturas gosmentas de cor verde. Eles aparecem aqui em alta quantidade e os amigos do Sonic não têm chance contra ele. E o Sonic teria que usar quase que um ataque meio que suicida, fazendo aquele bicho explodir de gosma por dentro. Sonic e Tails tenta ajudar e impedir que o Sonic faça isso porque seria um golpe suicida. Repara que a Amy já tá com a aparência da Amy moderna. E mesmo não ouvindo eles, achando que aquilo ali seria a única forma de derrotar esse monstro, o Sonic meio que pula, rodando, entrando no corpo gosmento e usando o máximo da sua velocidade interna dele, ele consegue explodir aquela coisa. Porém, ele foi contaminado. Só que ele se sente bem, porque apesar daquele bicho ser completamente tóxico, a infecção dele fez com que o Sonic ganhasse um olho verde. E é assim que ele se transforma no Sonic moderno de olhos verdes que a gente conhece. Como
como Sonic e Tails se uniram. Aqui começa com o Sonic descobrindo o poder das 7 esmeraldas do caos. Literalmente, é o primeiro contato dele, onde ele sai enlouquecendo, se transformando aqui no Super Sonic, mas na verdade, essa aqui seria o Sonic Flatway, que é a versão mais diabólica do Super Sonic, onde o Sonic não consegue controlar os poderes da esmeralda. E ele sai atacando vários Badniks, robôs e até mesmo os Flicks. O Sonic sempre perde a memória e vai parar num pântano sem ter ideia de onde ele está. Ele acaba ouvindo aqui alguém pedindo ajuda, e esse alguém era 2 rabos presos aqui dentro do pântano, aonde ele dá um puxão e acaba conhecido aqui Tails, que tava ali perdido e acabou caindo no rio. Fora isso, Sonic fica surpreso com ele ter 2 rabos, e Tails mostra que tem aquela super habilidade de conseguir voar. Usando aqui o poder sua rabada, impressiona Sonic, e meio que a amizade e parceria dos dois começa por aqui. O Tails também é importante porque ele acaba ajudando o Sonic a controlar o poder do Super Sonic, tirando aqui um pouco do controle do Sonic Flatway, que aparece de vez em quando o Sonic recupera as esmeraldas do caos. E se o Sonic não tivesse existido? Aqui Dr. Eggman se transformou em Deus, virando aqui o Supremo Robotnik. Então, usando aqui o seu último poder, agarrando a Angel Argent com seus punhos, ele decreta: o Sonic nunca existiu. Com isso, o Sonic vai parar dentro de uma realidade alternativa. Todo o planeta Terra foi consumido por tecnologia e poluição. O Dr. Eggman se tornou o ditador supremo. Todos os animais viraram literalmente escravos. Ele encontra aqui seus velhos amigos, inclusive a Amy, só que a Amy não faz a menor ideia de como ele sabe o seu nome, e que ele colocou todo mundo em perigo, reagindo aos robôs do Dr. Eggman. Até alguns animais que trabalham pro Robotnik atacam e tentam prender o Sonic, mas o Sonic aqui é imparável. Dr. Eggman surge mostrando que o Sonic nunca existiu nessa linha do tempo. Os lutadores da liberdade nunca existiram, o seu velho amigo Tails, ele morreu numa pequena tragédia, porque nessa história, o Sonic salvou o Tails de se afogar no pântano, mas como o Sonic nunca existiu, Tails morreu. O Sonic fica totalmente perplexo com isso e entra numa profunda depressão com toda essa nova realidade criada pelo Robotnik. A luta do Sonic contra o Super Sonic. Aqui acontece no final de Sonic Adventure contra a criatura Caos que estava absorvendo o Super Sonic, só que separando o corpo dos dois. O Super Sonic conseguiu roubar toda a energia da criatura Caos e transformou a criatura Caos num estranho peixe, jogando ele pra morte. Agora o Super Sonic, que era o Sonic Flatway, está separado do Sonic original e começa a atacar todo o grupo. Tails tenta lutar contra o Super Sonic, mas não consegue, e ele é completamente dizimado. A mesma coisa acaba acontecendo com Knuckles, que não consegue resistir a um único golpe dele. E o Sonic é o único que tenta impedir o Super Sonic Flatway, mas ele não sabe exatamente o que pode fazer contra aquela criatura. Então, ele parte para a luta contra o Super Sonic. Porém, o Super Sonic é poderoso demais e começa a destruir o Sonic original, fazendo ele desaparecer como uma forma de energia, já que ele não pode destruir o Sonic. E a combinação dos dois corpos volta ao original, tendo o Super Sonic Flatway aprisionado do Sonic novamente e o Sonic voltando a ser como ele deveria ser. E é assim que a história de Sonic Adventure acaba, pelo menos nos quadrinhos. O irmão perdido do Sonic. Esse aqui é Tonic, o irmão do Sonic. Ele apareceu na primeira geração de quadrinhos do Sonic e ele é dito como o irmão perdido. Ele parece com o Sonic antes de ficar azul e ganhar super velocidade, mas ele não tem nenhuma grande habilidade assim diferente, só que ele é bem emotivo e frágil. Tanto que aqui, cara, ele tá desaparecido durante muitos anos e o próprio Sonic reconhece ele. Só que aquele não era seu irmão, é apenas um lacaio do Robotnik disfarçado. E sim, ele acaba atacando o Tails. E descobrimos que aquilo ali era mais um plano do Robotnik clássico tentando destruir o Sonic, atacando pelo lado mais frágil, que seria o lado da sua família. Lembrando que esse Sonic desse universo já foi um ouriço marrom e amigo de Robotnik antes de se tornar o vilão que a gente conhece. Só que essa aqui é uma saga que ficou perdida, e o Sonic foi ganhar outros irmãos no Sonic Underground, que no caso era a Manic e a Sonya. Depois disso, nunca mais foi mencionado qualquer outro parente pro Sonic. O mais próximo que tivemos é a Garra Longa, lá do filme do Sonic, mas só isso também. Tem muito mais de Sonic no canal Recaplay do YouTube. O dia que Knuckles destruiu Angel Island. No quadrinho 178, Knuckles está no centro da Angel Island lidando com a criatura Caos, que está aqui consumindo o poder das esmeraldas do caos, dizendo que é inevitável. Nada dos esforços do Knuckles serve, então ele usa aqui um único plano para poder dar um jeito: ejetar as esmeraldas do caos para fora da Angel Island, mesmo sabendo que isso iria condenar a ilha. Então ele faz isso. As esmeraldas são levadas para outros lugares do planeta e Knuckles começa a sofrer pela sua escolha. Knuckles tem a única missão de proteger a Angel Island e as esmeraldas do caos, e ele não conseguiu nenhum nem outro. As esmeraldas foram levadas para fora da ilha e a ilha começa a cair pouco a pouco, já que não está com as esmeraldas do caos para energizar. Então, desesperados, Tails, Knuckles e Amy conseguem voar usando o tornado e fugir de lá antes que a ilha caísse. Knuckles tenta ficar um pouco mais calmo, imaginando que ele poderia restaurar a Angel Island e se recuperar as esmeraldas do caos. Porém, a missão agora não é só recuperar as esmeraldas, mas também impedir a criatura
contra Chaos. E a história continua. A luta do Sonic e Knuckles. No quadrinho número 35, Knuckles está indo lutar contra o Sonic. A batalha é tensa e o Sonic tenta convencer o Knuckles que ele tá trabalhando, cara, para um gênio maligno. Então Knuckles ativa aqui com um botão uma armadilha que prende o Sonic. Enquanto isso, Knuckles e Dr. Eggman vão lá pro centro da Azure Island com as esmeraldas do caos. O Sonic se liberta e vai atrás deles. Aqui Knuckles está mostrando aonde está armazenada as esmeraldas do caos. Ele avisa que falta uma esmeralda, mas ela tá perdida. O dispositivo que Knuckles acreditava que iria proteger as esmeraldas era na verdade um conversor de energia que iria passar a energia do caos pra si mesmo. E Knuckles descobre que o Dr. Eggman é exatamente um vilão, tanto que o Dr. Eggman congela e transforma em vidro o Tails. Knuckles foi esperto. Para testar a honestidade do doutor, ele fingiu que a 7ª esmeralda do caos estava desaparecida. Vendo as maldades que ele pretendia usar com as esmeraldas, ele usa o poder da 7ª esmeralda e teleporta o Dr. Eggman para algum lugar do espaço. Knuckles salvou as esmeraldas do caos. E o Sonic viu que o Knuckles não é tão burro assim. O dia que o Sonic destruiu um planeta. Sonic sempre perdia o controle quando se transformava no Super Sonic, virando o Sonic Flatway, que é assassino, brutal e sanguinário. Mas no arco de Sonic Adventure, ele conhece uma xamã que consegue ajudar ele a controlar os poderes do Super Sonic. E ele vislumbra o poder de fazer maravilhas pro mundo com essa nova energia sob seu controle. E pensando demais no poder, ele deixa o poder se corromper, se transformando no Flatway, querendo destruir tudo. E o seu primeiro objetivo é destruir a cidade, onde ele acaba cavando um buraco em direção ao núcleo da Terra, que acaba gerando aqui um vulcão em erupção, destruindo com lava toda a cidade. Só que ele não se contenta apenas com isso, ele quer mais. Então ele começa a voar até o espaço e vê lá a Lua. E o seu novo plano é empurrar a Lua em direção à Terra, causando uma catástrofe inevitável. E foi assim que o Super Sonic destruiu o planeta Mobius. E você já sabe o final. Todo mundo morreu. Acabou. A luta do Sonic contra Evil Sonic. Enquanto Tails passeava na Grand Hill Zone, ele acaba encontrando aqui um monitor com o Sonic dentro. E ele diz que foi preso pelo Robotnik. Então Tails ajuda. Mas na verdade aquele ali era o fake Sonic, o Sonic maligno, que sai correndo pela Grand Hill causando confusão. Os Flicks que estavam trabalhando e consertando a Grand Hill Zone começam a ser atacados, cara, pelo Sonic maligno. Só que aqui aparece o Sonic pra salvar o dia. E meio que os dois lutam. Essa luta aqui beira o bizarro. Só que como o Evil Sonic usa o poder da maldade, ele acaba meio que vencendo e quase derrotando o Sonic verdadeiro. No final, Tails acaba aparecendo com o mesmo monitor reconstruído, e ele usa para prender o Evil Sonic, parecendo um ícone de vida. E o Sonic usa o chute da super velocidade e lança esse monitor pro céu, voando até o espaço e nunca mais voltando pra Terra. A origem secreta da Amy Rose. A Amy Rose nos quadrinhos era tipo uma militante, que estava junto para lutar contra a ditadura do Dr. Eggman. E ela descobre o novo plano do Dr. Eggman, que é replicar a explosão que criou os poderes e a cor azul do Sonic, para que ele se torne um novo ser super poderoso. A Amy tenta chamar os animais para lutar contra aquilo, só que ninguém, cara, apoia ela. Inclusive tem um que fala que o seu primo morreu semana passada contra o Eggman. Então, ela resolve invadir sozinha o laboratório do Eggman e impedir que aquela arma funcione e dê poderes a ele. Dr. Eggman fica surpreso que não é o Sonic e acha que aquilo ali não é nada. Porém, a Amy chega lá, dá um tiro, só que ela não acerta o Eggman e destrói o reator. Porém, Robotnik captura a Amy e lança direto no reator, que acaba explodindo e ganhando uma nova cor rosa. E ela começa a fugir, dando tiros de besta e destruindo vários robôs porque ela ganhou novas habilidades de luta. Ela escapa do Robotnik, destruindo a última chance que o Robotnik teria para ter os mesmos poderes do Sonic. E depois de salvar alguns animais, ela ganha respeito da sua tribo. Só que lembrando que essa história é apenas nos quadrinhos. A tosca origem do Robotnik Pingas. Sonic e seus amigos estão destruindo cada vez mais os exércitos robóticos do Robotnik. Mas Robotnik, enfurecido, ele tenta mudar a sua imagem para poder ser mais ameaçador e intimidar maior os seus inimigos. Então ele passa por uma mutação, entrando aqui numa espécie de ovo podre gigante. Enquanto isso, o Sonic e seus amigos passam por Special Stages, caçando aqui a localização da base do Robotnik e finalmente encontrando ele e invadindo a base. E caindo aqui ainda numa armadilha, ficando preso dentro de uma bolha onde ele não poderia correr ou escapar. Enquanto isso, Robotnik se choca e se transforma no novo Robotnik, o Robotnik Pingas. E com a Amy sequestrada, ele prende ela tentando colocar dentro de um novo robô. E no último momento, o Sonic consegue usar aquela bola como um propulsor de velocidade, sai correndo como se fosse um hamster, e um robô tentando atirar e prender o Sonic quebra aquela cápsula, dando ele a liberdade para poder salvar a Amy Rose e deixando aqui o novo Robotnik Pingas para trás revoltado.
A origem secreta do Sonic. O Sonic era um ouriço muito rápido, mas não tão rápido como a gente conhecia. Ele tinha uma cor completamente marrom e ele estava aqui xeretando o laboratório de um doutor bondoso chamado Dr. Quintobor. Esse cientista estaria estudando as Esmeraldas do Caos e como poderia usar essa energia para o bem de Mobius, o planeta onde o Sonic vive. Sonic ganhou uma amizade com ele. Em uma crise de energia, Dr. Quintobor criou uma máquina que funciona como se fosse uma roda de hamster. Quanto mais o Sonic corria, mais energia ele gerava. Porém, o Sonic afobado acabou correndo tanto que gerou uma explosão, mas ganhou de brinde uma cor totalmente azulada. Sonic continuou ajudando o Dr. Quintobor, até que em um certo dia ele acabou ficando com fome. Pediu comida ao Dr. Quintobor, mas ele só tinha um ovo estragado na geladeira. Caindo em cima com o ovo podre dentro de uma máquina onde as Esmeraldas do Caos estavam reagindo, acabou causando aqui uma explosão, transformando ele em Dr. Robotnik, criando aqui o seu arqui-inimigo. A triste história do Tails. Antes do Tails conhecer o Sonic, ele basicamente vivia sofrendo. Como ele era uma raposa de 2 caudas, tinha algumas outras raposas que ficavam implicando com ele, dizendo que ele não era uma raposa, não deveria viver com as outras raposas, chamando ele de esquisito e estranho, e que ele deveria arrancar uma das caudas ou simplesmente ir embora. E existia 2 personagens que viviam implicando com o Tails o tempo inteiro. E existia também uma tribo de morcegos que atacavam as raposas. E a raposa que implicava com Tails é sequestrada. Porém, Tails corre para poder ajudar. Foi nesse momento que o Tails descobriu que ele poderia voar, já que ele caiu de um penhasco. E com a sua nova habilidade de voo, ele meio que salva aquele bully. Só que deixa ele cair em cima da lama porque é o lugar dele. Essa era a vida do Tails antes de conhecer o Sonic e foi quando ele aprendeu a voar pela primeira vez. Quem já morreu nos quadrinhos do Sonic? Os primeiros a sofrerem foram o Sonic e Tails no ataque a Emerald Hill. Dr. Eggman criou aqui uma Death Egg tão grande que atrapalhou a luz solar, criando um falso eclipse. E com isso, ele começou a lançar raio laser, destruindo a Emerald Hill toda. O primeiro a ser evaporado foi Tails, e depois foi o Sonic. Mas ainda bem que não foram eles que morreram de verdade, porque depois eles voltaram. O outro foi uma árvore sábia, amiga de Knuckles, que os mercenários a comando de Robotnik começaram a lutar contra o Knuckles, querendo derrubar a árvore, a última árvore de Metropolis Zone. E essa luta acabou causando a morte da árvore anciã. Outro que sofreu também foi o Sonic do futuro. Ele era um clone feito pelo Robotnik com memórias implantadas. Ele foi feito para tentar convencer a todo mundo a se aliar e se render ao Robotnik. Mas quando ele descobriu a verdade, que era só um clone, ele revidou contra o Robotnik, porém o uso da sua velocidade fazia ele envelhecer cada vez mais rápido. E depois de derrotar o Robotnik, ele se desculpa a todos e morre numa explosão virando uma estrela no céu. A primeira luta do Sonic contra o Metal Sonic. Aqui começa com a Amy em perigo. Sonic vai correndo tentando salvar a garota, que tá perto aqui de um pequeno planeta que está sendo segurado pelo Dr. Eggman. A Amy avisou pro Sonic que o Dr. Eggman transformou um planeta em uma base e pretende usar ele para poder destruir toda a Terra. Porém, Metal Sonic aparece por aqui e diz que é a destruição do Sonic. Então ele parte para uma luta contra o ouriço. A luta aqui é intensa. Metal Sonic usa seus poderes, até lança um laser pela barriga. E a Amy fica só vendo aquilo tudo acontecer. Minha nossa, nossa, nossa! Quando o Sonic acredita que Metal Sonic foi derrotado, ele alivia. Porém, ele levanta, dá um golpe mata-leão no Sonic e sequestra a Amy, levando ela direto pra Little Planet. E o Sonic enfurecido vai atrás. Só que o final dessa história você sabe, está em Sonic CD, porque essa aqui é uma adaptação dos quadrinhos do Sonic CD. A luta do Sonic contra Metal Tails. Tails foi capturado pelo Robotnik e Sonic tá atrás do Tails, mas ele não dá nenhum sinal de vida. Então, ele acaba sendo atacado de surpresa pelo Sonic. E de guarda baixa, Dr. Eggman aparece com a sua bola de demolição. Tails, mesmo sendo controlado, cara, pelo robô, ele tá em partes, brigando com a sua mente, não querendo aceitar que o Sonic seja derrotado daquele jeito. E vendo que seu amigo Sonic tá quase morrendo, sendo derrotado e provavelmente irá se tornar um novo robô Badnik do Robotnik, Tails se rebela contra o Robotnik, quebrando partes cibernéticas implantadas nele e botando ele pra ir longe. Tails, cara, se arrepende daquilo que aconteceu. Sonic entende que não foi culpa dele, mas olha, ele diz pro Tails que deveria trocar os tênis de metal por tênis, sabe, mais legais, tipo dele. E eles partem aqui para as próximas aventuras na história de Sonic 2. Quando o Robotnik ganhou os poderes do Sonic, depois de perder muito pro Sonic, Dr. Eggman resolve roubar os poderes dele. E com seu assistente dando um tiro, ele iria projetar os poderes do Sonic diretamente pro Robotnik. Só que na verdade, o Sonic voltou a ser o Sonic marrom. E enquanto isso, Dr. Eggman virou meio ouriço com ultra velocidade. Mas enquanto isso, Sonic começa a apanhar que nem um idiota pro Robotnik, que tá super rápido. Sonic não consegue pular, não consegue correr, e não importa o que ele faça, ele apanha. Sonic consegue até fugir
cara, de volta pra base dele. E todo mundo fica preocupado, porque o Sonic não tá com os poderes que ele precisa pra poder lutar contra o Robotnik. Mas aí eles tiveram um plano novo. Sonic atrai o Robotnik de volta pra uma área onde tinha Badniks, e esses mesmos Badniks começam a atacar o Robotnik, porque eles acreditam que o Robotnik na verdade é o Sonic. E num ataque de fúria, ele obriga seu assistente, cara, a reverter aquele golpe. Isso faz com que o Sonic volte ao normal e o Robotnik perca os seus poderes. Sonic destrói aquela máquina e põe o Robotnik pra correr. Quando Sonic brigou com Tails. Essa aqui é a história de Sonic e Tails na Zona Assombrada. Sonic fica zoando o Tails, falando que ele tá com medo, mas Tails alerta sobre as lendas e terríveis problemas que surgem na região. Porém, Sonic pegou aqui um colar que estaria manipulando sua mente. Sonic diz pro Tails que tá tudo bem e pega um pedaço de pau e pede pro Tails não se mover, de uma maneira um pouco agressiva. Então o Tails percebe que algo tá errado e parte pra longe. Sonic apresenta aqui seus novos amigos, um grupo de monstros do submundo que aparecem aqui na noite de Halloween. E o Sonic tá com uma lavagem cerebral, achando e acreditando que ele faz parte daquele grupo. Tails tenta impedir, mas toma uma porrada na cabeça e deixa o Sonic pra trás. Tails descobre que só precisa tirar o colar do Sonic pra ele voltar ao normal, só que tem pouco tempo, já que o Sonic e esses monstros estão indo em direção ao submundo. Sonic manipulado tava pronto pra poder deixar a vida, porém, Tails consegue remover aquele colar, e o Sonic volta a si, sem saber o que aconteceu. Então Tails salvou o Sonic antes que ele fosse pro submundo, mesmo tomando uma porrada por causa disso. O dia que o Sonic invadiu a Terra. Na edição 146 e 47, Sonic começa a comemorar o Ano Novo. Porém, uma agência militar começa a atacar o Ano Novo do Sonic através de um portal vindo da Terra, querendo conquistar Mobius. Então começa uma luta entre seres humanos e a turma do Sonic. Nesse combate, Sonic acaba parando aqui dentro do planeta Terra e descobre que lá também tá comemorando o Ano Novo, e ele vê, cara, que o mundo humano é bizarro, com pessoas que brigam pra proteger a natureza e outros querendo destruí-la, só que dentro de uma cidade cheia de poluição, e o Sonic descobre na prefeitura que eles não têm nada a ver, e que os militares desviaram fundos pra poder começar aquela invasão. Sabendo disso, Sonic volta pra sua terra, destrói todas as armas militares e põe todo mundo pra correr, atacando todos os militares corruptos, mandando eles de volta à Terra. E aí sim o Sonic finalmente pode passar o dia em paz após o Ano Novo. Quando o Sonic quase matou o Robotnik. Aqui começa com o Sonic, que finalmente reuniu todas as esmeraldas do caos, mas ele fica sem tempo a perder porque Robotnik começa a atacar Mobius. Sonic fica, cara, completamente enrascado, quase preso, e seu amigo Tails só vê, cara, tudo de longe, e o Sonic ainda é arremessado para dentro de uma cratera. Bom, como ele já tinha recuperado as esmeraldas do caos, ele acaba meio que absorvendo o poder delas, se transformando aqui no Super Sonic Flatway. Ou seja, Sonic aqui tá muito mais forte, mas também fora de controle. E ele começa a destruir, cara, toda a máquina quase indestrutível do Robotnik, e bate à força dando um socão, e o Robotnik sai voando por ali machucado. Ele não só conseguiu destruir sua máquina, mas ele quase, cara, conseguiu incinerar o Robotnik. Mas o Robotnik conseguiu fugir, porque se esse Sonic consegue capturar ele, é bem capaz de que ele fosse quase destruído. Quando o Sonic atacou o exército no Ano Novo. No quadrinho 146 do Sonic, Sonic comemora a vitória contra o Robotnik, comemorando o Ano Novo. Porém, em outra dimensão, o exército dos Estados Unidos está planejando um ataque, usando aqui verba pública para poder criar um portal. Então eles começam um ataque usando um portal interdimensional para Mobius, prendendo seus amigos e colonizando o planeta do Sonic. E é revidando esse ataque que o Sonic consegue ter o contato com o planeta Terra pela primeira vez, destruindo o quartel-general do exército e parando no mundo humano, que também estava comemorando o Ano Novo. E lá o Sonic descobre que o exército na verdade era corrupto. Então ele tem autorização para acabar com o exército humano. Ele acha um portal de volta, acaba com todos os militares e fecha o portal de volta à Terra, já que ele considera o planeta Terra um lixo. Esse é o Ano Novo do Sonic. Quando o Sonic derrotou o Robotnik de cristal. No quadrinho 127, o Robotnik tentou absorver a energia do caos das esmeraldas do caos, só que ele virou um ser de cristal. Sonic, Tails e Knuckles cantaram vitória. Porém, o Robotnik ainda estava vivo, com seu corpo de cristal mais poderoso do que nunca. O seu corpo era completamente indestrutível para os golpes do Sonic, e ele passava a lançar laser pelos olhos. O Sonic estava tomando uma coça, então a única forma de conseguir derrotar o Robotnik era usando a energia das esmeraldas do caos contra ele. Então o Sonic hackeia o painel, apertando todos os botões o mais rápido possível, até que a esmeralda mestra lança um laser em direção ao Robotnik, destruindo ele para sempre. Sonic, Tails e Knuckles ficam chocados porque acreditam que ele finalmente morreu. Então, antes que pudessem descansar, eles escutam uma risada maligna, mas era só o Robotnik, que agora se transformou em Deus, e com a palma da sua mão conseguia segurar a Asia Island inteira. E essa história continua.
como Sonic derrotou o Robotnik Deus. No quadrinho 130 do Sonic, Robotnik absorveu a energia das Esmeraldas do Caos, se transformando num deus. E com esse poder ele cria uma realidade onde o Sonic nunca existiu, um Metal Sonic muito mais forte que chamam de Metallics. Ele até cria um Tails falso pra dar um socão no Sonic e botou o Sonic pra apanhar em diversas situações, em vários lugares do multiverso. Com essa energia, o Robotnik tá praticamente invencível, mas pro Sonic conseguir vencer, ele precisa fazer com que o Robotnik gaste a energia das Esmeraldas do Caos que ele absorveu, deixando ele mais fraco. Só que nessa realidade, Knuckles serve apenas o Robotnik, chamando ele de mestre. Então ele põe o Knuckles pra lutar contra o Sonic, mas quando o Sonic bate nele, ele consegue recuperar a memória. Então Knuckles tem um plano, usar o poder da Esmeralda Cinza pra poder drenar o poder do Caos que está no Robotnik. Porém, o poder dessa Esmeralda é tão intenso, mas tão intenso, que o Robotnik começou a diminuir até um tamanho microscópio e desapareceu. E toda a realidade voltou ao normal, graças ao trabalho e equipe do Sonic Knuckles. Quando o Super Sonic destruiu Tails e Amy, no templo onde estava selado, Super Sonic Flatway acaba se libertando usando a energia das Esmeraldas do Caos e a Esmeralda Mestra. Esse porco libertou o Sonic só para poder destruir uma frota do Robotnik com robôs indestrutíveis. E o Super Sonic consegue destruir tudo com uma rajada só. Tails e Amy estão aqui super de boa, curtindo a vida, até que eles recebem a notícia de que o Super Sonic Flatway acabou sendo liberto. E não demora muito para que ele acabe aparecendo por lá, querendo vingança. Sim, ele quer torturar os dois. Sai destruindo aqui a caravana onde eles viajavam e moravam, lança a rajada de fogo e ele consegue sair destruindo tudo com um raio laser por seus olhos, não importa onde Tails e Amy tentam fugir. Sonic Flatway é poderoso demais, então eles tentam escapar usando aqui o Tornado. Só que Sonic Flatway vê isso rápido e lança um laser destruindo o Tornado com eles em cima. E rindo aqui, cara, no gozo de maldade, a transformação acaba, fazendo com que o Sonic arrependa dos seus atos e se pergunte o que rolou, já que ele não lembra de nada do que aconteceu. E acabou. Sonic virou aliado do Robotnik. Aqui começa com uma batalha diária do Sonic e seus amigos contra vários badniks do Robotnik. E eles estão indo super bem, até que o Sonic fica preso aqui num líquido viscoso que não deixa ele correr. Um outro ouriço super rápido aparece e ajuda o Sonic a salvar sua vida. Esse aqui é o Sonic do futuro. Ele veio do futuro para poder trazer uma mensagem. E ele diz que não é tão rápido como era quando jovem. Sonic não crê no que tá vendo e entra em atrito contra sua própria versão do futuro. Ele disse que conseguiu voltar ao passado através da linha do tempo, usando aqui uma pedra do tempo. Sim, a pedra do tempo que era lá do Sonic CD. Ele veio aqui pra dizer que a luta deles é em vão e que eles deveriam se unir ao Robotnik de uma maneira mais pacífica. Sonic não acredita que ele ficaria ao lado do Robotnik, então eles partem pra fazer um exame de DNA. Só que literalmente, cara, prova que ele, na verdade, é o verdadeiro Sonic do futuro. O futuro dele é pós-apocalíptico, quase como uma Crise City, e que ele é o maior aliado do Robotnik. Tem muito bar no canal Regaplay do YouTube. O crossover do Mega Man e Sonic. A história começa com o Dr. Willy descobrindo uma Esmeralda do Caos, mas analisando ela, acaba ativando sua super energia. Dr. Eggman acaba descobrindo aonde foi parar a Esmeralda do Caos e acaba conhecendo o Dr. Willy. Eles fazem uma parceria, acabando unindo aqui os dois mundos pra tentar reescrever sua história. E criam aqui uma nova arma, Badniks Robot Masters, aonde o protótipo é o Tails, se tornando Tailsman, e vários amigos do mundo do Sonic se transformando nesses robôs. Mega Man acaba investigando tudo que tá acontecendo no mundo e acaba descobrindo o Sonic e os dois lutam. Tailsman acaba entrando na luta e Mega Man luta contra ele também, que é esquisito pro Sonic. E vencendo o Tailsman, ele absorve os poderes do Tails, só que não só isso, ele consegue fazer com que o Tails volte ao normal. E os dois heróis precisam lutar juntos pra poder salvar o mundo. Vários inimigos em comum acabam aparecendo por aqui, só que os vilões criam aqui uma super máquina chamada Eagle X. Só que Sonic e Mega Man se unem, usando aqui as suas super formas. Lógico que eles acabam vencendo essa luta toda, e uma grande explosão de luz branca acaba consumindo todo mundo, e a história meio que acaba aqui do nada. Quando o Robotnik voltou a ser bom. No quadrinho 151, após a batalha do Sonic 3 e Knuckles, Knuckles usou a energia do caos em cima do Robotnik, que acabou parando dentro de um deserto, onde ele ficou rastejando durante muito tempo. Ele conseguiu perder peso, e a entidade Robotnik saiu do seu corpo. Ele chegou a ser resgatado por alguns nômades, e se transformou no grande vizer de uma cidade chamada Shanazar. E aqui o Sonic reencontra ele, o seu velho amigo da origem da história, e sim, o Robotnik nunca mais irá aparecer. Porém, o grande vizer tem uma única missão, levar crianças para uma montanha mística, e o Sonic ajuda ele. Chegando lá, eles conhecem os gênios místicos, que mostram que aquelas crianças eram levadas para um ritual de sacrifício. Então Sonic quer impedir. Lutando contra esses gênios com poderes mágicos, o Sonic quase se ferra várias e várias vezes, quase sendo consumido. Só que o Sonic não é o único afetado, porque com aquela magia, Dr. Quintobor acabou se transformando novamente no velho Dr. Robotnik. E o velho inimigo voltou, deixando o Sonic bolado. Eu tô passada, chocada. A luta de Super Sonic Flatway contra Metallics.
A luta acontece no quadrinho 49/50, bem no final do Sonic 3 Knuckles, aonde o Mecha Sonic virou Metallix, absorvendo todo o poder da Esmeralda Mestra. Knuckles tenta impedir o uso da Esmeralda Mestra, mas apanha vergonhosamente. E o Sonic tenta usar todo o seu poder para poder lutar contra Metallix, só que ele não tem chance, cara. Ele sempre apanha. Então, em um dos golpes, ele acaba parando em cima da Esmeralda Mestra. E nessa situação de tensão, ele absorve a energia do caos, se transformando aqui no Super Sonic, lançando laser e dando socos em cima do Metallix, destruindo ele, cara, completamente, de forma brutal. Mesmo ele destruído, o Sonic vai lá, arranca seus fios e ainda parte pra cima do Knuckles, lutando, batendo nele até não poder mais e voltando, cara, até a sua consciência e não lembrando do que aconteceu. E o Knuckles fica como? Sonic, ele está louco. O dia que o Tails quase matou o Robotnik. Tails tá fazendo aqui a sua ronda, destruindo vários robôs do Robotnik. E ele salva um estranho cavalo com poderes místicos. Poderes como se fosse um gênio e realizar desejos. E como o Tails salvou o cavalo concede um desejo ao Tails. E o Tails deseja libertar Mobius do controle do Robotnik. De repente, tem aqui uma passeata da ditadura do Robotnik. E ele tem apenas um tiro para poder destruir o Robotnik, assassinando ele e libertando Mobius de uma vez por todas. Tails tem essa chance e essa oportunidade. Porém, ele acredita que isso é errado, então ele desiste de atirar no Robotnik. Aquele cavalo mostra que na verdade tudo era uma ilusão e era um teste de sabedoria pro Tails. E mostra que se o Tails tivesse atirado, ele teria sido uma pessoa tão ruim como o próprio Robotnik foi. E ele dá o conselho de que Tails continue fazendo bem, que os seus desejos irão se realizar. E simplesmente aquele cavalo desaparece, mostrando que o Tails poderia ter destruído o Robotnik, mas ele não tem a coragem de fazer isso.